Olá, meus irmãos em Cristo, saúdo a todos com a paz do Senhor, do seu Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, neste canal abençoado. Desde já eu rogo a oração dos santos em meu favor, deste canal, ao qual você também está sendo abençoado através da palavra de Deus. E hoje estamos aqui juntos para podermos aprender da palavra de Deus. Hoje estamos na lição de número 3, a qual vai ser aplicada no domingo, dia 20, dia 20 de julho, e estamos aqui com um tema bastante importantíssimo para o dia atual, a qual nós estamos vivendo. Desde já, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desde já eu gostaria que você deixasse seu joinha, curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também venham a ser alcançadas através da palavra de Deus. Que este é o objetivo deste canal, é transmitir a palavra de Deus através das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Mas vamos lá. Estamos na lição número 3, que tem por tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Atos capítulo 3, versículo 12. Verdade prática diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Então, a pregação bíblica, ela se consiste em dar o testemunho de Cristo, de Cristo, não é do homem, é de Cristo, no poder do Espírito, porque é através do Espírito que glorifica a Jesus. Mas vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 3, versículo 11 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se porventura nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mandaste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Estaremos assim fazendo oração. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, peço perdão pelos meus pecados, continua abençoando este canal, continua abençoando cada ouvinte que estará assim, ó Pai, aprendendo a Tua Palavra, os irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo. Deus continua abençoando a Tua família, continua abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. A lição diz aqui sobre a pregação, porque a palavra-chave desta lição é pregação. A pregação do Evangelho não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja, mas um chamado para todos os crentes, assim como Pedro, que mesmo sem grande forma acadêmica, de uma formação acadêmica,
foi usado poderosamente pelo Espírito Santo, cada cristão pode ser um porta-voz da mensagem de Cristo, o que diferencia uma pregação eficaz. Uma pregação eficaz não é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras e a dependência do Espírito. A dependência do Espírito. Então, Pedro não tinha uma formação acadêmica, mas foi usado poderosamente através do Espírito Santo de Deus para poder transmitir a mensagem dos céus como arauto, como porta-voz, né, como boca de Deus naquele momento. E você pode ser usado, né, poderosamente, e eu creio que Deus vai te usar através da palavra dele, e que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir durante uma mensagem que ele colocar em teu coração. A introdução diz assim, meus queridos: uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva, uma mensagem transformadora que vem da inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, nós logo vemos aqui na introdução, né, a seguinte forma, que uma igreja que valoriza a mensagem, né, que valoriza a pregação, a mensagem de Cristo, que valoriza a Sagrada Escritura, né, e que Cristo ele deve ser o centro da mensagem. E logo tocando neste assunto, o pregador ele não pode ser o centro da mensagem. Não, o pregador ele não pode ser o centro da mensagem. Não. O que deve ser o centro da mensagem é Cristo. Certa vez eu ouvi uma história de Spurgeon. Spurgeon disse que certa vez um jovem foi pregar e ele, terminando a pregação, ele olhou para Spurgeon e perguntou como foi a sua pregação. E Spurgeon, olhando para este jovem, ele disse: não, você pregou muito bem, você tem boa eloquência, né, homilética, hermenêutica, exegese, você pregou muito bem, mas se você for em Londres e pegar qualquer rua em Londres, ela vai dar no centro. Você entendeu? Toda a mensagem ela tem que terminar na cruz. Toda a mensagem ela tem que terminar no centro. E este centro se chama Jesus. Então, uma palavra ela deve ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O pregador, né, ou a pregadora, ela deve estar cheio do Espírito Santo de Deus, sendo conduzido através do Espírito Santo de Deus para transmitir a sua mensagem, para que a mesma não saia vazia. A igreja que prega as Escrituras, primeiro tópico, as Escrituras revelam a Deus. Então, as Escrituras, elas revelam a Deus. A igreja deve pregar as Escrituras. A igreja deve pregar as Escrituras. Pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registra em Atos capítulo 3, versículo 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação. Então, já observando aqui, nós iremos ver que Pedro, ele não fala algo aleatório. O apóstolo Pedro, ele não está falando algo banal, algo aleatório, algo da sua cabeça, imaginação. Não, meus queridos. Tem pregadores que ele imagina tanto que acaba de não terminar, né, nem a mensagem. Sua mensagem não tem nem começo, não tem meio e não tem fim. E Pedro não. Pedro, ele usou Bíblia. O que não deve faltar numa igreja, em cima de um altar, é a palavra de Deus. E Pedro usa as Escrituras sagradas, né? Dá várias referências. Pedro é um pregador que ele dá referências bíblicas, né? Dá referências bíblicas. Não é pecado
o pregador ele usar um livro de Spurgeon, não é pecado, um erro, o pregador ele usar comentários bíblicos, não, mas não deve esquecer das referências bíblicas, das Sagradas Escrituras, né? Ele não deve esquecer da Bíblia. Então, nós iremos ver aqui que Pedro também cita trecho de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19, que está se tratando sobre Jesus, o Messias, né, aquele que iria vir. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história de seu povo, Atos capítulo 3, versículo 13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo do tempo. Então, Deus já foi revelado desde os patriarcas, né, através dos autores bíblicos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para poder falar da palavra de Deus, Então, a pregação do Evangelho é a marca fiel das Escrituras. É por meio do Evangelho que o mundo é confrontado e chamado para a salvação. Por isso que é importante você que prega a palavra de Deus, pregar a Bíblia, porque não tem como ninguém contender com a Bíblia contra a palavra de Deus. Então, a pregação do Evangelho ela não é somente para líderes, mas para todos os crentes, né? É para todos os crentes. Vamos lá para o segundo subtópico, melhor dizendo. As Escrituras testemunham Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. João capítulo 5, versículo 39. Então, Cristo é o centro da Bíblia. Cristo, meu querido, não tem para onde correr. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da palavra, até porque ele é a palavra encarnada. Viu? Ele é a palavra encarnada. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos, já dito pelos antigos e pelos profetas, né? Já tinha dito pelos profetas, pelos escritores da Bíblia Sagrada, Se nós olhar aqui em Isaías capítulo 50, versículo 6, Isaías capítulo 50, versículo 6, diz assim: as costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Não esconda a face dos que me afrontam e me cospem. Né? Nós iremos ver que Cristo ele foi cuspido, foi blasfemado, que Cristo foi escarnecido, mas tudo isso para que as Escrituras viessem se cumprir. Terceiro subtópico: as Escrituras confrontam o pecado. A Bíblia pregada, ela confronta o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e confronta. Atos capítulo 3, versículo 19, quando Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. No texto citado, Pedro usa o termo grego metaneo, né, ou metanoia, que é traduzido como arrependei-vos, né? Um arrependimento significa mudança de mente, né? Mudança de mente. Então, a pessoa que verdadeiramente ela quer se arrepender dos seus pecados, ela tem que mudar seus comportamentos, tem que mudar seus hábitos de vida, né? Uma pessoa que ela aceita Cristo e se arrepende dos seus pecados, renuncia a si mesmo, porque a Bíblia diz que nós devemos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então, meus queridos, deve sim se arrepender. Então, a pregação de João Batista não foi uma pregação para massagear o ego, né,
de pessoas. Não, a pregação de Jesus não foi uma mensagem para poder massagear o ego da pessoa, não. A mensagem de Cristo, a mensagem de João Batista, a mensagem de Pedro aqui é arrepender-vos, porque é chegado o reino do céu. Então a mensagem, ela confronta mesmo o pecado. E por isso muitos, eles não querem ouvir a verdade bíblica, porque a verdade confronta. Então significa também mudança de mente e mudança interior. Né? Aquele que era arrogante não é mais arrogante, né? Aquele que mentia, ele não mente mais, né? Isso é mudança interior. Então, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus, a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes, né? Então, é dever do pregador ser fiel às Sagradas Escrituras. Deve ser fiel às Sagradas Escrituras. Tem pregadores que ele começa a mensagem bem, e Deus começa a usar ele de uma forma poderosa, até mesmo para corrigir, e ele se percebe que a igreja está calada, a igreja não dá glória a Deus, não dá um aleluia, e ele começa até mesmo a falar em línguas, ele começa a mudar o rumo da mensagem, a pegar outra rota, para que a igreja ela venha dar glória a Deus, dar aleluia. Não, meu querido, não faça isso, seja conduzido através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Não mude a rota da mensagem, não mude a rota da mensagem, porque Deus, ele sabe o que a sua igreja precisa. Martinho Lutero disse: tirai o Cristo das Escrituras, não sei o que terei. Se de capa a capa, ponta a ponta, presente nela, a cada circunferência, ele está nela. Então, Cristo, ele é o centro das Escrituras. Não tem como tirar Cristo da Sagrada Escritura. Não tem como pregador ele pregar a mensagem sem apontar a Cristo. Segundo tópico aqui, diz a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenioso, traduzido como fixar os olhos na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele, Atos capítulo 3, versículo 4. O estudioso Strong explica que o Novo Testamento, esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos, né? Então, Pedro ali, cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha para aquele paralítico e diz, cheio do Espírito Santo de Deus, e aquele, fitando os olhos nele, e aquele paralítico, ele foi curado, né? Ele foi curado através da palavra de Deus. Então, meu querido, sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. E a glória, né? A glória é para Deus. Atos capítulo 3, versículo 4 diz: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram. Então, esse camarada está cheio do poder de Deus, e a glória foi para Deus. Foi para Deus. Fixar os olhos
subtópico 2, essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo quando olhou fixamente para o homem paralítico na cidade de Listra e curou. Atos capítulo 14, versículo 9. Da mesma forma, aparece em Atos capítulo 3, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. Então, o pregador não deve se achar. O pregador não deve se achar. Né? Ele tem que entender que é o Espírito Santo de Deus que está sobre a vida dele. Né? Que é o Espírito Santo de Deus que está sendo usado ele. Um elogio é bom, que deixa o pregador, ele não pode deixar esse elogio tomar conta de si. Então, meu pastor presidente, ele falou certa vez que elogio é bom e nós devemos guardar este elogio, né? Mas este elogio também não podemos fazer engrandecer este elogio, né? Deixar preencher se tornar como um ego, né? Para o pregador ficar se achando, não foi o que fiz, se não fosse eu, não. Você tem que entender uma coisa, eu tenho que entender uma coisa como pregador da palavra de Deus, é que o Espírito Santo de Deus é quem nos usa, é o Espírito Santo de Deus. E a glória, entenda uma coisa, a glória é de Deus, a glória é de Deus. Se Deus usar alguém para curar uma pessoa, a glória é de Deus. Se Deus te usar para poder levantar um paralítico, a glória é de Deus. Se Deus te usar para poder curar, para poder levantar um acamado, a glória é de Deus. Por quê? Porque a glória é dele, tudo é para ele, e para ele são todas as coisas. Terceiro subtópico aqui diz: o Espírito glorificará Jesus. Então, da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa no discurso humano. Teve uma coisa que eu não gosto do meu querido, certo, que se tem suas igrejas que tem suas diretrizes, tem sim, posso dizer, seus padrões, né, suas liturgias, mas um pregador termina de ministrar a palavra de Deus e um líder da igreja diz: palma para Jesus. Será que a palma está sendo para Jesus mesmo? Será que a palma está sendo para Jesus? Né? Será que está sendo? Então, é bom nós, posso dizer, repensar um pouco nisso. Né? A pessoa terminou de cantar e aí, palma para Jesus. Será que a palma está sendo para Jesus? Ou para a pessoa que terminou de pregar ou para a pessoa que terminou de cantar? Né? Não desfaço das tais denominações que têm suas liturgias durante o culto. Mas eu, assembleano, Assembleia de Deus Missão, eu vejo que nós não temos esses tais costumes. Né? Aí a pessoa terminou de pregar, terminou de cantar, terminou de ir ali, né, de adorar a Deus, e palmas, bate palmas. Palmas para quem? Eu mesmo não bato palma. Bater palma para quem? Então é bom se repensar nisso. Então o Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas ele mesmo não se adora. Né? O Espírito Santo de Deus está em nós, mas é através desse Espírito Santo de Deus que glorifica a Deus, que glorifica a Jesus. Então a Trindade também está presente na pregação. Primeiro é pregar para a glória de Deus. Segundo é pregar com base na cruz de Cristo. E terceiro é pelo poder do Espírito Santo. Então a obra da pregação é mais elevada e maior gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado, já disse Martin Lloyd. Então, você que tem o chamado da pregação,
né, se senta feliz por ser chamado para pregar a palavra de Deus. Certo que todos podem pregar o Evangelho de Cristo, mas tem pessoas que foram chamadas especificamente para poder pregar a palavra de Deus. E aqui vai um conselho para você, pregador, que for chamado na área da pregação. Nós que for chamado na área da pregação, nós não devemos deixar de meditar nas Sagradas Escrituras, devemos buscar fundamentos bíblicos, devemos estudar, devemos buscar livros, devemos estudar, se aprofundar para poder transmitir a mensagem de Deus dentro da palavra de Deus. Tem alguém que diz assim, para que fazer teologia? Eu sou formado em básico, eu fiz o básico de teologia. E teologia é a palavra de Deus. Se você não pregar teologia, meu querido, você vai pregar o quê? Tem alguém que não entende. Se nós pregadores não pregar teologia, que é a palavra de Deus, vai pregar o quê? Então, se aprofunde na palavra de Deus. Busque conhecimento e pregue e deixa Deus te usar. Mas isso tudo é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É o Espírito Santo de Deus que capacita o mensageiro, o arauto. Terceiro tópico, para encerrarmos, a igreja que prega a esperança vidoura, alerta uma sociedade indiferente e sensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação e salvaram-se daquela geração perversa, Atos capítulo 2, versículo 40. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante, Atos capítulo 3, versículo 17. Era uma cultura indiferente e sensível para a realidade espiritual, era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses 4, 13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Mas vamos ver aqui o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus, que nós aqui estamos sendo ensinado através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos alimenta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, que nós devemos ter esperança daqueles que morreram em Cristo Jesus, que eles irão ressuscitar naquele grande dia. Né? É isso aqui que está se tratando no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, se tratando sobre a vinda de Cristo. Né? E aqui eu já quero abrir já um parêntese, que a escatologia na boca de um pregador não deve servir para amedrontar. Né? A mensagem de escatologia na boca de um pregador, uma mensagem escatológica, é para deixar a igreja esperançosa à volta de Cristo Jesus. Né? Uma mensagem escatológica, a mensagem sobre a vinda de Cristo, é para deixar o mundo em alerta sobre a volta de Cristo. Então, a insensibilidade às coisas espirituais é marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Segundo subtópico, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Por um lado, os ouvintes dos apóstolos já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que foi trazida por Jesus, o Messias. Esta bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foi prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança
para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Então, a mensagem ela deve ser esperançosa. E deixa eu repetir mais uma vez, uma mensagem escatológica, mensagem sobre Cristo, não é para amedrontar ninguém, é para trazer esperança e alerta para que aqueles que estão lá fora venham se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como o único Salvador da sua vida. Porque a palavra de Deus é que traz a esperança. Então a pregação é a manifestação do verbo encarnado a partir do verbo escrito por meio do verbo falado, diz o pregador Bernard. Então nós falamos aqui sobre o Cristo prometido, o Cristo ressurreto, o Cristo que em breve virá, o Cristo glorificado. Então, meus queridos, que você venha ser um pregador abençoado, mas tudo isso para a glória de Deus, porque quando Pedro ali, ele, em nome de Jesus, ele curou, cheio do Espírito, curou o paralítico, todos ali ficaram atônitos, né? Foram ali, seguraram ali nos alpedres e tal, e querendo para a glória de Pedro, mas não Pedro não, aí Pedro começou a pregar o evangelho. Pedro chamou de ignorante, camada de ignorante. Pedro começou a pregar o evangelho. Então não tome a glória para si. Não tome a glória para si. Não tome a glória para si. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue abençoando o teu ministério, que Deus continue usando você na área da pregação a qual você foi chamado poderosamente. Deus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus.